E aí, garotos, olha eu aqui de novo. Esse vídeo agora, eu tô de boné, tá bom? É só para tocar no assunto da prova, da avaliação. Eu quero só fazer uma pequena explanação da nossa avaliação. Ela vai ter 5 questões, 5 questões subjetivas. Como eu já disse a vocês, vocês vão ter 2 semanas para entregar essa prova. Hoje é dia 29 e vocês vão poder entregar até o dia 13 de maio, tá certo? Como eu já disse, pode ser feito de grupo, até de grupo de 4 pessoas. E, enfim, lembre-se que a avaliação vai ser contada não apenas com a nota da prova, né, da avaliação em si, mas os alunos poderão ser agraciados pelo professor, que não é um direito do aluno, mas é pura discricionariedade do professor. E aí eu posso acrescentar alguns pontinhos àqueles alunos que objetivamente participaram dos Tiras Dúvidas, que visitaram o AVA, que responderam os questionamentos, alunos que fizeram indagações durante as lives, aqueles que participam, tá bom? Tranquilo? Enfim, então é um vídeo bem curto, é só para eu vou dar uma lida aqui na prova de vocês, nas questões, e vou dizer mais ou menos o que é que eu desejo com cada uma delas, tá bom? Com cada uma dessas questões, tá certo? Então, primeira coisa, vamos lá, são 5 questões, apenas 5 questões, 2 das quais estiveram presentes naqueles questionários que eu enviei juntamente com as videoaulas. Então, 2 questões já vai dar para vocês responderem mais tranquilamente, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão, essa primeira questão ela estava nos questionários, tá certo? Por que as denominadas ciências naturais se desenvolvem mais rapidamente que as ciências sociais? Tá bom? E aí eu quero que vocês respondam, eu coloquei uma dica aqui, Para a resposta a essa pergunta, basta você assistir o vídeo aula correspondente o direito como ciência e somar a isso uma leitura da doutrina recomendada. Então eu logo no início eu coloquei uns capítulos, né? Eu escaneei os capítulos de um livro e mandei para vocês. E lá um dos livros é o direito como ciência, mas também toda semana eu estava mandando para vocês alguns livros, né, dos quais, se vocês pesquisarem, um deles também toca no assunto. Se eu não me engano, é o livro do Risato Nunes. Ele toca no assunto desta evolução mais rápida das ciências naturais e o porquê. Então, basta vocês assistirem o vídeo, a videoaula, consultarem as anotações de vocês, depois irem a esse capítulo que eu mandei para vocês e ao livro do Risato Nunes, que ele deve ter lá informações muito boas para você compor essa resposta. Todas as vezes que vocês colocarem uma ideia, uma tese de um autor, vocês devem citá-los, tá bom? Devem citá-los, para que não seja considerado um plágio. E nada de Ctrl+C e Ctrl+V. Vocês leiam o texto, leiam as anotações de vocês e com as palavras de vocês passem que vocês entenderam como resposta correta para essa pergunta. Próxima pergunta, segunda, bem simples. Pesquise e crie um quadro diferenciador entre princípio e regra. Então você vai criar um quadro, dividir em 2 colunas,
De um lado você bota princípio, do outro lado você vai botar regra, e aí você vai colocando ali as diferenças. Eu quero pelo menos 8 diferenças, tá bom? E aí você vai encontrar isso na pesquisa, tanto nos livros como na internet, vocês vão encontrar, tá bom? Terceira questão. A terceira questão eu vou colocar eu botei um texto. Esse texto é do Martins, e ele se reporta à teoria do Miguel Reale, a teoria tridimensionalista do direito de Miguel Reale. Naquele momento ele toca e diferencia o que é objeto natural e o que é objeto cultural. E eu botei esse texto, eu quero que vocês leiam esse texto. Vou colocar também o artigo do Martins, eu vou colocar hoje, eu vou postar juntamente com a prova, tá certo? E vocês podem, diante do que está aqui escrito, vocês responderem a pergunta. Então, eu vou dar uma lidinha bem rápida. Leia. Objetos físicos, que são aqueles que sempre fazem referência ao espaço e ao tempo, os objetos físicos são naturais, tá bom? Imagine-se um automóvel. Se ao pensar, pode-se dispensar algumas qualidades do automóvel, tais como a cor ou a resistência, mas jamais se pode evitar de pensar na sua extensão e na sua duração. Como o corpo físico que é, o automóvel terá as suas medidas ou extensão, bem como, durante a sua vida útil, fará referência ao tempo espaço, tá certo? E aí eu passo reticência, aí começa. Os objetos culturais que representam uma forma de integração de ser e dever ser, Reale aduz que tais objetos são enquanto devem ser. Vê-se, assim, que trata-se de realidades cujo ser é entendido sempre sob o prisma de algum valor. Por essa razão, seu ser não é acessível apenas no plano do ser, mas do dever ser, que os julga, sempre como objetos valiosos. Garcia 199, página 19. Nessa linha de pensamento, a cultura integra o mundo do ser e o mundo do dever ser. Vê-se-á, logo mais, que para Reale, a cultura é tida como forma integrativa daquilo que é natural, a esfera dos valores, de sorte que, sem a mesma, a natureza careceria de significado e o valor seria inconcebível. Aqui termina o texto, aí eu pergunto. Diante do exposto, no texto de Martins, 2008, acima, pode-se concluir que o direito é um objeto natural ou objeto cultural? Justifique sua resposta de forma fundamentada. Então, eu quero que você diga se o direito, de acordo com esse texto, de acordo com o pensamento de Reale, se o direito seria objeto natural ou cultural. E você diz o porquê e fundamenta. Quarta questão. Também tem uma frase, tá certo? Quarta questão. Leia. Abre aspas. Essa mesma necessidade exige que o sistema jurídico se oponha aos acontecimentos particulares da vida social, como algo sempre acabado, estabelecido com precisão e, portanto, como um sistema rígido. Lucas, História e Consciência de Classe, página 122. Aí eu pergunto, na leitura do texto acima e fazendo uma interpretação com as nossas videoaulas sobre o direito como sistema, faça uma análise da afirmação de Lucas com as características do sistema jurídico, apontando a qual delas o autor está se referindo. Então, esse pequeno texto do autor, do Lucas, refere-se a que característica do sistema jurídico? Nós vimos que ele tem 3, né? Então, você vai dizer a qual das características ele está se referindo e justifica o porquê. Tranquilo? E a última questão, é o seguinte.
Eu vou postar um livro. Esse livro eu acho que até já postei para vocês, tá certo? É o livro do Gustavo Felipe Garcia, né? Gustavo Felipe Barbosa Garcia. É o livro de Introdução ao Estudo de Direito. Eu já até postei para você, mas eu vou postar de novo hoje junto com a prova. E eu quero que vocês peguem o capítulo número 1, e façam um resumo deste capítulo em duas laudas. Tá certo? Este capítulo, ele está subdividido em 5 partes. Tá bom? O título do capítulo é Definição de Direito. O direito e a ciência do direito. Aí ele tem 5 itens. Primeiro item, definição do direito. Segundo item, a ciência do direito. O terceiro item, a ciência social normativa. O quarto item, ciência jurídica, teoria geral do direito e dogmática jurídica. E o último capítulo, eu não quero que vocês falem sobre ele. Tá certo? Ele está denominado como Escolas de Teoria Científica do Pensamento Jurídico. Não tratem deste quinto subcapítulo. Eu só quero que vocês façam o resumo dos 4 primeiros, tá bom? Dos 4 primeiros. E aí eu boto aqui umas dicas, né? Eu botei tal questionamento é autoexplicativo, né? Mínimo 2 laudas. E coloquei. O que é o resumo? O resumo é uma descrição do capítulo, sem apresentar nenhuma crítica ou julgamento. Eu quero que vocês eximem-se de juízo de valores, só o que está lá escrito. Sua apresentação é de apenas um texto informativo. Então eu quero só que vocês me informem o que é que o autor fala, né, sobre cada subcapítulo deste capítulo. Só apenas dos 4, tá certo? E eu criei aqui uma ordem, né, que o resumo de vocês tem que ter. Então, no primeiro, você identifique e apresente a obra. No segundo, você faz um panorama inicial, tá certo? O que é esse panorama inicial? Você fala aí sobre o primeiro subcapítulo, o que é o direito, né? A definição de direito. Depois você descreva a estrutura da obra. Aí vai por cada um dos subcapítulos seguintes. E aí, ao final, obviamente, vai discorrer sobre o conteúdo dele. Tá bom? Então, essa é a nossa prova. 5 questões. Tranquilo. Vocês vão ter 2 semanas para resolver essas questões. Deverão ser enviadas para mim pelo AVA. Não me mandem por e-mail, porque complica para mim. E para você, porque eu posso não encontrar no e-mail. E no AVA eu bato em cima. Tá bom? Vocês escrevam, vocês respondam no próprio arquivo que eu estou mandando no Word, nesse mesmo formato. Inclusive lá em cima tem um cabeçalho, e no cabeçalho vocês vão preencher o nome de vocês. Tá certo? Então, relembrando, hoje nós não vamos ter o nosso Tira Dúvidas da noite, tendo em vista que eu vou postar essa avaliação e eu já quero que vocês comecem logo a trabalhar esta avaliação. Na próxima semana nós teremos sim, tá bom? E hoje também nós tivemos aula, tem lá uma videoaula. E aí nós vamos discutir essa videoaula na próxima semana no Tira Dúvidas. Tranquilo? Tá bom? Então boa sorte, bons estudos, se reúnam, usem das ferramentas para se vocês reunirem através do Hangout, do Zoom, do Google Meet, e trabalhem juntos, tá bom? Pode ser feito de grupo de 4, 3, 2, 1, tá bom? Só não pode mais de 4, tá certo? Tchau, tchau, a gente se encontra por aí.